a live de hoje é colorimetria aplicada em pigmentos, seja pigmentos para a microblend ou para micropigmentação. A gente acaba utilizando os mesmos pigmentos, tá? Então, olha só, separei alguns tópicos aqui e eu vou seguindo a partir desses tópicos que eu separei. Primeiro de tudo, vou começar um pouquinho com colorimetria. Todo mundo tem medo dessa palavra, parece, quando a gente joga ela para o mundo da micropigmentação. Porém, o que vocês precisam entender é que ela não tem 7 cabeças. Ela é fácil de ser entendida desde que vocês consigam entender todo o conceito. Muitas vezes as pessoas acham que é uma dor de cabeça aprender, porque tem algumas explicações que não dá para entender, às vezes as informações na internet não batem e tudo mais. Então eu vou passar hoje aqui do meu modo de explicar, que eu sei que tem muita gente que gosta do jeito que eu falo, do jeito que eu explico. E acredito que vou abrir a cabeça de vocês para um entendimento. Como eu falei, vai ser uma introdução, não vai ser um embasamento completo, porque é muita coisa para falar numa live, mas com certeza vocês vão conseguir tirar muitas informações daqui. Então olha só, vamos lá. Primeiro de tudo, na colorimetria, a gente vai estudar cores, tá? E pra gente estudar cores é muito importante que a gente saiba primordialmente, vocês precisam saber isso, gente. É coisa de pré-escola, às vezes parece bobagem, mas vocês precisam saber quais são as cores primárias e quais são as cores secundárias, tá? As cores primárias que a gente tem, eu até imprimi um negocinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então prestem atenção, as cores primárias são o azul, o vermelho e o amarelo. Essas são as nossas cores primárias. Diante delas, depois delas, a gente faz a junção e aí nós teremos cores secundárias, cores terciárias. Mas as primárias são azul, vermelho e amarelo. Muito importante vocês saberem isso. Depois, quando a gente faz a junção de duas cores primárias, a gente tem uma cor secundária, ou seja, a junção de duas cores primárias vão dar uma cor secundária. A cor secundária seria, por exemplo, se a gente juntar a cor primária azul com a cor primária amarelo, a gente vai ter a cor secundária verde. Se a gente juntar a cor primária azul com a cor primária vermelha, a gente vai ter a cor secundária roxa. Se a gente juntar o amarelo, a cor primária amarelo, com o vermelho, a gente vai ter o laranja, certo? Então, essas três cores são as cores secundárias: roxo, verde e laranja. Certo? Entenderam isso? Se vocês entenderam, clique aí nos coraçãozinhos para saber que vai subir um monte aqui. Então, cor primária, azul, vermelho e amarelo. Cor secundária, roxo, laranja e verde. Beleza? Disso daqui, gente, dessas cores aqui, se a gente juntar as três cores primárias, que são azul, vermelho e amarelo, a gente vai ter a tonalidade marrom. Então, se você, por exemplo, um dia comprar uma guache, por exemplo, que acho que é o mais fácil da gente tá falando e vocês conseguirem entender. Se vocês misturarem azul, vermelho e amarelo com a guache ali mesmo, vocês vão ver que vai dar a tonalidade marrom, tá? E o que isso tem a ver com os pigmentos? A tonalidade dos pigmentos para micropigmentação não tenta atingir ao máximo uma tonalidade marrom, uma tonalidade castanho escuro, castanho médio, castanho claro, castanho avermelhado? Tem tudo a ver com os pigmentos, gente. Comecem a interligar as coisas agora, tá? Se a junção das três cores primárias dá o marrom, a gente já sabe que mais ou menos a base de um pigmento será essas três cores. Porém, qual é o problema quando a gente fala em pigmento e a gente fala, por exemplo, pigmento frio e pigmento quente? Muita gente não entende o que é isso. Se a junção das três cores primárias dá o marrom, por que nos pigmentos de microblend, por exemplo, a gente tem pigmentos que são frio e tem pigmentos que são quente? Porque vai demandar da quantidade, da tonalidade da cor primária que vai ter nesse pigmento. Por exemplo, se a gente fosse pensar, tem lá um pigmento que tem as três tonalidades juntas, as três tonalidades primárias juntas, porém, ele tem uma quantidade maior de azul.
por exemplo, na formulação, que geralmente são os pigmentos castanho escuro, marrom café da Ironworks, por exemplo, o preto, por exemplo, ele tem mais do azul na sua formulação. Por que esse pigmento é considerado frio? Porque o azul é considerado uma tonalidade fria. Eu imprimi outra coisa aqui para mostrar para vocês, ó, isso aqui. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo aqui assim, ó. Ele é meio tortinho, ó. Se a gente for pensar em cor fria e cor quente, gente, são todas aquelas cores que traz, vamos dizer, alegria, lembra o verão, lembra sempre coisa quente, tá? Sempre remete a coisa quente. Essas tonalidades são sempre amarelo, laranja, vermelho e rosa. Essas são cores quentes. Quando a gente remete em tonalidade fria, são todas aquelas cores mais fechadas que remetem ao frio, lembram um pouco mais de tristeza, vamos dizer. Eu tô só fazendo uma analogia, tá bom? Se a gente for pensar nas tonalidades frias, verde e azul, aqui nessa paleta de cores, a tonalidade verde e azul é fria. Então, se por exemplo, a gente tem lá um pigmento que tem as 3 tonalidades, as 3 cores primárias, porém possui na sua formulação um pouco mais de azul, ele vai ser um pigmento de base o quê? Fria. Se, por exemplo, você tem um pigmento que tem lá as 3 cores primárias, porém ele tem um pouco mais de vermelho na formulação, você vai ter o quê? Um pigmento avermelhado, ou seja, um pigmento quente. Isso que vocês precisam entender da formulação do pigmento, tá? Que é essencial que vocês entendam do que ele é formado, de que tom ele é formado e o porquê ele é quente ou o porquê ele é frio, certo? Deixa eu ver. Beleza. Agora eu falei que existem pigmentos de base quente e existem pigmentos de base fria, né? Agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem descobrir se o pigmento que vocês estão trabalhando, se é um pigmento quente ou se é um pigmento frio. Eu vou mostrar, mas o que eu indico para vocês é que vocês realmente coloquem isso em prática com os pigmentos que você possui, ou até mesmo se for os mesmos pigmentos que eu vou mostrar aqui, que você faça na sua casa. Porque uma coisa é ver pela câmera aqui eu explicando, outra coisa é você fazer e realmente entender. E até queria pedir para vocês, se vocês fizerem isso, tira uma foto e posta nos stories e me marca, para eu ver que vocês realmente estão colocando em prática aquilo que eu tô falando aqui. Porque não adianta vocês ficarem ouvindo e não colocar nada em prática do que eu tô falando, tá? Conhecimento vocês têm que ouvir, colocar lá dentro da cachola e colocar ele em prática, certo? Então, ó, vou mostrar para vocês. Então aqui eu coloquei como descobrir a base de um pigmento. Como vocês vão descobrir se o pigmento que vocês estão trabalhando é quente ou é frio? Então, ó, como eu falei, no final da live eu abro para perguntas, tá? Não vou responder nenhuma pergunta agora. Eu fiz sobre 2 pigmentos, os 2 pigmentos que eu uso, que é o Ironworks e o RB Colors, tá? Então eu quero que vocês façam isso na casa de vocês. Eu quero que vocês saturem os pigmentos, ó, vou até mostrar. Eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Pega uma folha de sulfite e você vai colocar lá, por exemplo, igual eu coloquei aqui, ó. RB Colors. Coloca lá a marca que você utiliza e coloca as tonalidades que você utiliza dessa marca. E você vai saturar. Ai, Thaís, como que eu saturo? Pega o pigmento, chacoalha, coloca um pinguinho dele aqui, coloca uma luva na mão e passa o dedo até ele ficar essa fumacinha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é fazer a saturação de pigmento na folha de sulfite. Então, ó, vou pegar uma aqui. Vou começar pela RB Colors. Como que a gente descobre se um pigmento tem base quente ou se um pigmento tem base fria, tá? Então, ó, vou iniciar aqui. Eu uso 4 tonalidades do RB Colors. Eu uso Jam Black, eu uso Universal, eu uso Ombre 2 e eu uso Hot, tá? Primeiro de tudo, Jam Black. O próprio nome já nos diz que é um pigmento escuro, puxado para o jambo, né, que é uma tonalidade ali do marrom, e o black, que é preto. O Jam Black dessa marca, da RB Colors, ó, vou colocar bem próximo para vocês verem. O que vocês precisam analisar na misturinha, na saturação de vocês, é a fumacinha que vai ficar. Ó, porque eu quero que vocês façam na casa de vocês, porque aqui não vai dar para vocês verem perfeitamente o que eu quero mostrar.
essa câmera não é alta definição nem nada e a gente tá ao vivo, não tem uma qualidade muito boa. Por isso que eu quero que vocês façam isso em casa. Você saturando o Jean Black, aqui como eu saturei, vocês vão observar a fumacinha. A fumacinha do Jean Black aqui, ó, ela é uma fumacinha puxada um pouquinho pro azul e um pouquinho pro acinzentado. Na verdade, ele puxa mais pro acinzentado do que pro azul. Ele lembra o azul quando a gente meio que bate assim na luz. Isso é um indicativo de que ele é um pigmento frio, já que ele está indicando o cinza, que é uma tonalidade fria, e também um pouco do azul, que é uma tonalidade fria. Por isso eu coloco aqui embaixo, frio. Aqui do lado, eu coloquei o Universal, que é uma cor que eu também uso da RB Colors. E ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês. O Universal, você vendo a olho nu aqui, igual eu estou vendo, a fumacinha dele lembra um pouco o amarelo. Ele lembra um pouco o amarelo, mas ao mesmo tempo, a hora que bate um pouquinho da luz, ele dá uma lembrança de um verde. Então, como dá essa impressão de que ele é amarelo e verde, apesar de eu, Thaís, considerar ele um pigmento mais quente, eu o vejo como um pigmento neutro. Você consegue utilizar ele na pele puro, por exemplo, porque ele é um pigmento que possui essa tonalidade aqui, ó, na fumacinha. Como eu disse, façam na casa de vocês. Quem perdeu o começo, depois vê, porque eu vou deixar a live salva. Acompanha de agora. Ó, você consegue, aqui eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem essa fumacinha que lembra um pouquinho o amarelo e lembra um pouquinho o verde. Colocando na prática, o amarelo não é uma cor quente, o verde não é uma cor fria, por isso ele é considerado neutro, que tem, vamos dizer, ambas as partes estão na mesma proporção, certo? Aí aqui eu coloquei o segundo, o Ombre 2. O Ombre 2, gente, ele lembra tanto um amarelo, opa, deixa eu tentar ver aqui, ó. Ele lembra tanto um amarelo quanto um alaranjadinho. Eu não sei se vocês conseguem ver perfeitamente aí, mas ele lembra muito uma tonalidade mais quente, puxada para as tonalidades mais quentes. Por isso, ele é um pigmento quente. E aqui, ó, eu coloquei o Hot, que é a cor que eu utilizo para neutralizar o Jean Black, mas eu já vou explicar sobre isso. Cliquem nos coraçãozinhos aí se estão gostando. O Hot, gente, na verdade, ele é um laranja, só que ele é um vermelho alaranjado. Porque a hora que você satura ele na folha de sulfite, você consegue perceber que ele tem uns traços de vermelho, sabe? Ele lembra um pouco o vermelho na hora da saturação. Aqui, ele bem puro, ele é bem laranjinha. Mas aqui a gente consegue perceber um pouco... a gente consegue perceber um pouco do laranja, tá? E do vermelho. Então, ó, utilizando isso aqui, como é que a gente vai usar isso daqui na hora de fazer as nossas misturas? Eu não quero, principalmente as minhas alunas sabem que eu não gosto que façam misturas prontas, eu não gosto que siga receita de bolo. Vocês têm que aprender a trabalhar com o pigmento que vocês possuem, por isso que eu tô ensinando isso aqui hoje. Não adianta nada vocês ficarem seguindo mistura de bolo que o pessoal coloca na internet, ou até mesmo que eu coloquei no IGTV umas dicas de Ironworks. Não adianta vocês catarem aquilo lá e colocarem em prática e fazer todo mundo igual. Não, vocês precisam saber avaliar a tonalidade do pelo da cliente e precisam saber trabalhar com o pigmento que vocês possuem de modo que vocês o neutralizem. Por exemplo, se eu fosse utilizar aqui, ó, o Jean Black. Se eu fosse utilizar o Jean Black puro numa pele, eu não usaria. Por quê? Porque ele é um pigmento frio. A chance dele se tornar um pigmento acinzentado ou puxar para o azul marinho na pele de uma cliente é grande. Por isso eu vou fazer o quê? Eu vou aquecer esse pigmento frio com um pigmento quente. Aqui, o mais potente para a gente aquecer é o Hot, certo? Porque a gente vai estar devolvendo a esse pigmento frio tanto o laranja quanto o vermelho. Isso é neutralização, gente, a gente igualar as cores. Às vezes as pessoas não entendem que é neutralizar o pigmento, que é a gente neutralizar para que ele não fique apenas realmente o frio aqui na hora da nossa mistura. A gente precisa fazer igualar, a gente precisa neutralizar. Por isso, quando eu uso o Jean Black, ou eu utilizo o Hot, ou eu utilizo o Ombre 2 junto, ou eu utilizo o Universal. Se você não tem capacidade de ter as 4 tonalidades, pode ter 3, compra essas 3 e faz, esquenta o Jean Black com Ombre 2. Mas se você pode investir, investe no Hot também, que vai ser essencial para que você realmente amorne o Jean Black.
Por exemplo, se você for utilizar o universal na pele da cliente, pode utilizar ele puro? Pode utilizar ele puro. Eu utilizo e nunca tive problema nenhum com cor fantasia. Com o Gem Black puro eu já tive problema com cor fantasia, tá? O Ombre 2. O Ombre 2 você pode utilizar ele puro quando for em loirinha, sabe? Mas geralmente eu não utilizo ele puro, eu sempre coloco pelo menos 1 ou 2 gotinhas do universal. É muito difícil, na verdade, eu utilizar um pigmento puro, apenas só ele. Eu sempre faço algumas misturinhas para eu chegar ao máximo próximo do pelo da cliente, certo? Isso daqui, gente, é RB Colors, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora o da Ironworks. Da Ironworks tem mais explicado e tudo mais no IGTV aqui no meu perfil. Se você ainda não assistiu, depois corre lá e assiste, tá? Então aqui eu tenho o Ironworks, gente. Eu também utilizo 4 tonalidades da Ironworks e os da Ironworks são bem característicos as bases. Então, ó, castanho claro, castanho médio, marrom café, que seria um castanho escuro, e o mandarine, que seria o aquecedor. Vamos começar aqui, ó. Primeiro de tudo, o castanho claro. Gente, o castanho claro está mais claro do que eu não sei o que ele é bem composto pelo amarelo. Ele é um pigmento bem amarelado quando a gente satura. Sendo assim, como ele puxa mais para o amarelo, ele é o quê? Quente, porque o amarelo é uma tonalidade quente, certo? A gente vem agora aqui no castanho médio. O castanho médio da Ironworks, ele cai bastante no universal da RB Colors. Olha só, o castanho médio. Ele tem um fundinho, essa sombrinha dele, ele lembra um pouquinho o amarelo, porém, dependendo da luz, dependendo do jeito que você olha, ele meio que reflete um verde. Por isso, eu considero ele como um pigmento neutro, tá? Ele, pra mim, na minha opinião, ele é um pigmento mais quente do que neutro, mas eu considero ele como um pigmento neutro, tá? Agora o marrom café. O marrom café é o característico da Ironworks. Ó, vou mostrar pra vocês. Com a sombra dele é bem escura e puxa bem para o cinzentado, ó. Ele puxa bem pro cinza, pro preto. Ele não puxa muito pro azul, tá? Mas ele puxa bem pro cinza, pro bem escuro mesmo. Sendo assim, ele é um pigmento frio, uma tonalidade fria, certo? E depois disso a gente tem o mandarine. O mandarine da Ironworks, gente, ele é bem laranja. Ele já não tem esses traços mais avermelhados como tem o Hot da RB Colors. Mas, ó, é um ótimo aquecedor para ser utilizado. Agora aqui, colocando em prática isso daqui. Quando eu utilizo, por exemplo, o castanho claro para uma loira, eu nunca utilizo ele sozinho. Eu sempre gosto de utilizar o castanho claro e o castanho médio, tá? Por exemplo, se eu vou fazer uma sobrancelha que tem um pelo mais escuro, eu utilizo o marrom café com o mandarine. Porque o mandarine vai o quê? Aquecer o marrom café, que é um pigmento de base fria. O castanho médio em si, se você quiser utilizar ele puro, há pessoas que utilizam, mas eu nunca utilizei e eu acho que eu não utilizaria. Porque a cor dele sozinha é meio estranha na pele, sabe? Eu sempre gosto de colocar ou um fundinho mais amarelado para as loiras, ou você pode colocar o castanho médio, por exemplo, para diminuir o tom do marrom café, para deixar um pouquinho mais claro. O médio, para mim, é como se fosse um coringa. Ele tanto pode deixar ou castanho claro mais escuro, como pode deixar o marrom café mais claro. Eu sempre uso ele para isso, sabe? Ou para deixar uma tonalidade mais escura ou para deixar uma tonalidade mais clara. No mais, gente, o que vocês precisam entender? Todos os pigmentos, o ideal é que vocês não utilizem puros. Sempre apliquem essa regrinha de amornar principalmente. Porque os pigmentos frios é que mais causam cores fantasias. As sobrancelhas azuladas, esverdeadas, as sobrancelhas cinzas. É claro que a gente tem sobrancelhas rosas também, sobrancelhas mais puxadas para o laranja. Porque daí é excesso de pigmento quente. Mas geralmente quando é assim, quando você vai utilizar um pigmento muito quente, coloca um pigmento mais puxado para o neutro, como o castanho médio, ou até mesmo uma gotinha de um pigmento frio, ou até mesmo meia gotinha do pigmento frio. Ai, Thaís, mas como que eu vou fazer meia gotinha? Gente, chega com o pigmento, ó, você dá uma apertadinha, você chega bem próximo do batoque e só passa assim no batoque e tira. Isso é uma meia gota. Usa para que você possa neutralizar os tons, tá? Deixa eu ver aqui. Aí eu coloquei aqui, ó. Como não seguir uma receita de bolo? Gente, primeiro de tudo, é o que eu falei.
Vocês precisam saber trabalhar com o pigmento de vocês. Eu ensinei vocês a saturarem os pigmentos. Eu quero ver todo mundo fazendo, tirando foto e me marcando nos stories, hein? Fazendo isso, vocês vão ter um conhecimento maior do pigmento que vocês vão estar trabalhando e vocês vão saber qual pigmento é frio e qual pigmento é quente. Sendo assim, a hora que você for fazer uma mistura para uma sobrancelha da cliente, não importa a tonalidade, você sempre vai precisar neutralizar. Principalmente se você utilizar o Jam Black da RB Colors ou até mesmo o marrom café da Ironworks. Sendo assim, o que você vai avaliar? A gente tem um monte de coisas aí, tem gente que vê por fototipo, tem gente que vê por tonalidade de pele, quente, frio e tudo mais. No mais, gente, o que vocês precisam entender é que a mistura do pigmento precisa estar neutralizada. Não vai importar tanto se a sua cliente é quente ou se a sua cliente é fria. É lógico que é muito interessante você saber dominar isso, identificar se uma pessoa é quente e identificar se uma pessoa é fria. Mas isso na hora da mistura não vai ter, vamos dizer, uma relevância tão grande. O ideal é que a sua mistura esteja neutralizada, o pigmento que você implantar na pele da sua cliente esteja realmente neutralizado. Não segue padrão, não segue mistura de bolo, gente, não segue receita de bolo. Não adianta a RB Colors falar que, para fototipo 2 você vai utilizar 3 gotas do Ombre 2 e uma gota do Blonde, uma gota do, sei lá, do Universal. Não, gente, não segue isso. Cada cliente que vai chegar em você, cada pessoa tem uma tonalidade de pelo diferente. Vocês precisam conhecer o pigmento de vocês, conhecer a tonalidade que ele deixa, a tonalidade passa na pele de vocês, faz mistura. Vai gastar. Gente, isso daí não é gasto, daí é investimento de tempo. Depois que vocês conhecem o pigmento que vocês estão trabalhando, a hora que chega uma sobrancelha para vocês, vocês batem o olho, vocês conseguem identificar 4 gotas de um, 3 gotas do outro, se não der certo, coloca mais gota de um. Vocês começam no olhômetro já a entender por quê, porque vocês entendem o pigmento que vocês estão trabalhando. E não importa se não for o RB Color, se não for o Ironworks que eu estou mostrando aqui. Faz com o Mag, faz com o Color Source, faz com os outros pigmentos para vocês realmente entenderem sobre aquilo que vocês estão trabalhando e não seguirem essas receitas de bolo. Não sei como a maioria é. Trabalho individualizado, saiba neutralizar os pigmentos desta forma. E assim, a hora que chegar uma cliente, vocês precisam fazer a mistura, ela precisa ser neutralizada e ela precisa chegar o mais próximo do tom da sobrancelha da cliente. Porque assim, às vezes a gente quer seguir cabelo, mas cabelo a sua cliente pode ficar loira, pode ficar ruiva, pode pintar de preto. Então se a gente seguir pelo de cabelo, não dá, a gente tem que seguir pelo de sobrancelha, tá? Então vocês sempre vão seguir a tonalidade do pelo da sobrancelha da cliente. O que eu costumo fazer num primeiro procedimento, por exemplo, gente, eu não vou responder agora, tá? Eu vou responder tudo no final da live. Se vocês enviarem agora, eu não vou ler. Envia daqui a pouco que eu vou falar. Por exemplo, se vocês estão lá com uma sobrancelha que é um castanho médio, vamos dizer, a tonalidade do pelo, e vocês querem fazer um procedimento e vocês vão utilizar um castanho claro, não vai ficar legal. Por quê? Porque a hora que você fizer o procedimento, a tonalidade do pigmento que você está utilizando é mais clara que a tonalidade do pelo. Vai dar um contraste e vai ficar feio. A mesma coisa, se é um castanho médio, você não vai colocar um castanho escuro na sobrancelha da cliente no procedimento. Você vai puxar ao máximo a tonalidade de castanho médio, chegando próximo à tonalidade do pelo. Então é isso que vocês precisam colocar na cabeça. Avalie a tonalidade do pelo da cliente e saiba o pigmento que você está trabalhando, como é a tonalidade, se você misturar ele com um e com outro, que cor que vai dar. Porque às vezes o pessoal compra o potinho e vai nas misturas de Deus, não sabe utilizar o pigmento. Mas não, vocês precisam conhecer, façam isso aqui mesmo. Vocês vão ver como isso daqui vai ajudar a vida de vocês. A realmente entender os pigmentos que vocês estão trabalhando, a conhecer a tonalidade deles. Passa na pele, passa na mão, pega um batoque, faz mistura, coloca 2 gotas de um, 2 gotas de outro. Outra coisa, falei de gota, não existe proporção de gota adequada, tá? Não é eu falar pra você que você vai utilizar 8 gotas. Não, cada pessoa utiliza o quanto quiser. Por exemplo, às vezes o que acontece comigo? Eu geralmente tento atingir de 6 a 8 gotas para dar o pigmento para as 2 sobrancelhas. Mas às vezes eu vou lá e faço uma mistura de 6, por exemplo. Fiz uma mistura, bati o olho na cliente, eu penso lá, eu vou utilizar 4 gotas do Universal e 2 gotas do Jam Black e vai ficar legal. Misturo, a hora que eu coloco próximo o meu microbrush da sobrancelha da cliente, a hora que eu testo na testa,
e percebo que não tá legal, o que eu vou fazer? Eu não vou jogar fora aquela mistura, eu vou tentar consertar aquela mistura. Então eu vou vir, por exemplo, se precisar ficar mais claro, eu vou vir com o Ombre 2 ou eu vou vir com mais do Universal e vou colocar mais 2 gotas. Aí não ficou legal, agora ficou muito claro. Vou lá e coloco mais uma gota de Jam Black. Ou seja, resultado, 9 gotas. Então, assim, não tem como eu falar pra vocês que é 8 gotas, 6 gotas. Não, cada um utiliza o quanto quiser. Se você quiser fazer uma mistura, por exemplo, e fazer uma sobrancelha e depois fazer outra mistura igual para outra sobrancelha, pode fazer também, não tem problema. Outra coisa, anota isso daí. Quando a gente for, agora que eu lembrei disso, quando a gente for pensar em utilizar tons quentes para neutralizar tons escuros, a proporção é sempre essa, 4:1. Ou seja, 4 gotas da tonalidade fria, da tonalidade mais escura, para uma gota do aquecedor. Então, por exemplo, se eu quero neutralizar uma mistura de um pigmento frio, eu coloco 4 gotas do Jam Black e uma gota do Hot. Se eu precisar de mais pigmento, eu vou colocar 8 gotas do Jam Black e 2 gotas do Hot. Ai, mas não vai precisar colocar 8 gotas, eu vou colocar 6. Coloca uma gota a mais. Passou de 2, na minha percepção, no meu modo, já coloca mais um Hot. Mas no mais, você pode trabalhar o 4:1, tá? Mas se, por exemplo, você for fazer uma sobrancelha e vai utilizar 6 gotas do Jam Black, coloca 2 gotas do Hot, tá? Porque daí tem bem mais Jam Black do que o Hot. Mas, no mais, tenta utilizar 4:1, certo?